Pronto. Boa tarde, professor Arthur. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Só fazer um teste aqui com o pessoal. Vocês conseguem nos ver e ouvir? Deem um joia, por favor. Pessoal, dá um joia se vocês estiverem nos ouvindo bem. Ok, obrigado, Rafa. Ótimo. Então, professor, eu já gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar com a gente. Essa live é uma ação de um projeto de extensão universitário, o projeto GAIPA UFC, onde a gente está aproveitando esse momento de quarentena para fazer entrevistas com profissionais acupunturistas e que sejam referências nas suas áreas de atuação, seja na prática clínica, na gestão de serviços e mesmo na pesquisa, né? Então, é com muita alegria que a gente te recebe aqui hoje nesse canal, tá? E de antemão, eu já gostaria que você se apresentasse, desse um oi aí para a galera. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Obrigado, Bernardo, pelo convite. A gente se conhece aí já há um tempo de WhatsApp, né? Já um papo aí há um certo tempo e finalmente a gente conseguiu aproveitar o momento, né? Enfim, então, obrigado aí pela oportunidade. Espero que o grupo aí que está assistindo aproveite bastante, interaja bastante. Estou vendo aí alguns nomes conhecidos, alguns que eu não conheço ainda, mas daqui a pouco a gente pode interagir mais também. Enfim, então, Isso. entendendo aí que é um bate-papo, né? Vou ficar bem à vontade, tá? Então, Isso. Bernardo, você toca aí o barco, a gente vai conversando junto com o pessoal aí também. Legal? Perfeito. Pessoal, diferente dos nossos 4 últimos entrevistados, que foi o Fábio Ataíde, o Marcos Lisboa, o Rafael Vercelino e o Alberto Cantídio, todos esses eu conhecia presencialmente, porque algum momento aí na minha vida eu fui fazer algum curso com eles de aperfeiçoamento em acupuntura. Já a história do professor Arthur, ela é muito peculiar porque a gente não se conhece pessoalmente, né? Uhum. Eu mandei um e-mail para ele, adicionei num grupo de Zap, e todo o contato e a relação que a gente tem é virtual, né? Mas a gente não, eu acho que é a primeira vez que a gente consegue se ver assim ao Sim. vivo, né? Mas não presencialmente. E professor, a forma como eu fiquei sabendo do seu trabalho, ela foi muito bacana, porque eu terminei a minha especialização em 2013, né? E naquele período de escrita da monografia, eu lembro que sempre nas aulas, na hora que os professores falavam sobre as teorias da medicina tradicional chinesa, os resultados da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, eu me perguntava, gente, será que esse conhecimento ele está escrito, ele está registrado em algum texto científico, ou só está em livros, nessas apostilas, nas falas desses professores. E foi aí que começou o meu interesse por fazer buscas, né, de artigos em acupuntura. E, para minha grata surpresa, eu fiquei assim impressionado com a quantidade e o volume de artigos que tinham publicado, né? E dentre esses artigos, o primeiro artigo que eu encontrei foi um sobre a medicina tradicional chinesa no contexto da reabilitação, né? E quem era o autor do artigo era justamente você, tinha uma fotozinha, a revista colocava, estampava uma foto do autor, né? Então foi meu primeiro contato com você já em 2013 e 2014. E depois que eu entrei na universidade, comecei a tentar estudar mais sobre acupuntura e medicina chinesa, aí que os seus trabalhos foram surgindo e eu fui me aproximando mais com as suas pesquisas. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse para a gente da onde o senhor vem, como é que foi a sua formação, o que o senhor faz hoje, né? E como é que foi a sua formação em acupuntura? Legal. Então, Bernardo, eu comecei um pouquinho antes, aquela foto que você me viu ali já está diferente de hoje, né?
cabelo branco aqui não saiu na foto, não, vou ter que atualizar. É. Então, na verdade, eu quando era adolescente, né, eu comecei quase como todo mundo, né, fazendo um esporte, fazendo uma atividade física, e eu fazia Kung Fu na época, né? Então, cheguei a ser um competidor internacional, viajei para o exterior, né, enfim. E eu tinha aula com chineses, reais, né, originais, vamos dizer assim, né? Dentro da arte marcial existe ainda um certo preconceito velado, né, eu diria. Alguns não querem treinar com um brasileiro, querem treinar com o original, né, enfim. E nesse caminho eu acabei desbarrando no mestre, no contato com o mestre, oportunidade de treinar com ele. E foi mais ou menos o que você falou, né? A gente fica ouvindo aquele discurso, ele usa aquela linguagem toda que para ele talvez seja popular, né? Seja do dia a dia dele. E para mim não fazia o menor sentido. Eu falei, o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada, né? E um pouco depois, então, né, mais à frente, eu entrei na graduação, na fisioterapia, onde eu me graduei, né, no fundão. E no meio do caminho havia a possibilidade, né, de ingressar no curso Lato Sensu, na época, né, era possível entrar no Lato Sensu antes de concluir a graduação. Eu fiz esse caminho mais no intuito de tentar entender o que eu estava ouvindo na academia e talvez como uma ferramenta de trabalho depois, né, junto com a formação na fisioterapia, com a minha graduação, efetivamente. Ok, aí num salto grande aí, quando eu terminei a graduação, decidindo o que eu ia fazer, né, enquanto profissional formado, acabei batendo na porta do mestrado na engenharia biomédica, também lá no fundão. E foi um salto assim, né, bastante grande de área, né, porque, enfim, é uma outra área de conhecimento, né, área de ciências exatas, mas eu estava assim, com toda a pegada da medicina chinesa na cabeça. Então eu estava louco para fazer alguma pesquisa voltada para a medicina chinesa. E foi muito bem recebido lá, claro, né, conduzi um projeto, mas na época não foi possível realizar a gente não conseguiu, né, eu juntamente com o meu orientador na época, não conseguimos propor um projeto que fosse viável no prazo do mestrado. Claro, né, engenharia sem expertise nenhuma, por mais que seja ligada à biomédica, né, para a medicina tradicional chinesa, né, imagina, já é um desafio a medicina com a engenharia, ainda mais agregar um conhecimento tradicional, assim, que não está muito ligado à ciência propriamente dita, né, no sentido ocidental da palavra. E aí, então, a gente tocou o barco, mas eu iniciei na época um estudo na área de cardiologia. Então, a minha tese na área minha dissertação e minha tese na engenharia biomédica foram voltadas para diagnóstico de doenças cardiovasculares, né, principalmente aterosclerose e rigidez arterial. Então, enfim, aí em paralelo a isso, eu estava terminando a especialização em medicina chinesa, começando, na verdade, o mestrado. E, enfim, e depois, como eu fiquei envolvido com pesquisa, e meus trabalhos de pesquisa, a acupuntura ficou um pouco de lado, eu confesso. E aí, um ano depois que eu terminei o doutorado, que eu me titulei, recebi um convite da Uniswan para fazer parte do grupo de pesquisa que estava abrindo um programa em ciência da reabilitação, que seria formado por um grupo de pesquisadores, né? Seria solicitado a CAP, autorização, enfim. E então eu fiquei com um gap, foi bem interessante que eu fiquei com um gap de 2006 até 2010, iniciando alguns trabalhos como pesquisador principal, né? Vamos dizer assim, como primeiro autor, né? Enfim, afinal de contas a gente se titula para isso, né? Falei, bom, vamos ver se eu consigo, né? E o primeiro trabalho que eu fiz sozinho levou 2 anos para ser completado, da ideia até a publicação final. Eu acho até que foi relativamente rápido, né? Mas foi custoso para mim, porque eu não tinha com quem debater o assunto. E foi justamente um trabalho que eu tentei aplicar alguma coisa que eu aprendi na engenharia, que foi uma parte de programação, de computação, ao diagnóstico da medicina chinesa. Era uma dúvida que eu tinha com muita frequência. Poxa, o diagnóstico na medicina ocidental é tão bem estabelecido já, né? Os métodos para investigação de procedimentos diagnósticos já são tão razoavelmente bem estabelecidos, por que não tem nada disso na medicina chinesa? E aí eu caminhei um pouco, consegui fazer algum trabalho nesse sentido, depois vieram outros, mais uns 2 ou 3, se eu não me engano. Então essa foi minha aproximação com a medicina chinesa, foi tentar entender o que eu estava ouvindo na academia e acabou virando alguns trabalhos mais tarde, né? E hoje, então, eu continuo na Uniswan, atualmente como coordenador do programa de pós-graduação em ciência da reabilitação aqui no Rio de Janeiro. E, professor, muito bacana. É,
eu fui ter a minha formação em acupuntura, eu estava fazendo mestrado em saúde coletiva e atuando como fisioterapeuta no SUS, no ambulatorial de um município. E eu nem sabia que dentro da saúde coletiva tinha uma linha de pesquisa que era em práticas integrativas e complementares, onde entrava a acupuntura. E na minha formação meio que foi assim também, né? Ao longo do processo eu fui descobrindo assim que tinha como tentar integrar esses dois conhecimentos. Mas acabou que no meu doutorado, como a minha pergunta era uma pergunta de eficácia terapêutica, nos últimos 3, 4 anos, a minha leitura ela foi muito voltada para estudos de ensaio clínico, né? E deixando de ler outros tipos de estudo. Aí eu queria que o senhor dissesse para a gente o que é um programa de ciências da reabilitação, quais são as questões que ele investiga, né? E como que o senhor consegue trazer algumas questões da medicina chinesa e da acupuntura para dentro dessa área de conhecimento. Perfeito. Bom, dentro da ciência da reabilitação, na verdade, eu diria que é um mundo relativamente grande. Eu vou talvez fazer um recorte aqui para a interface que eu tenho mais próximo com os colegas e alguns do Brasil também um pouco mais próximos. Se a gente fosse pelo sentido estrito da palavra, né, acho que reabilitação seria apenas o foco terciário, né, a atenção terciária, né? Então, aquele entendimento de que o paciente já teve sinais precoces, já teve uma doença e sobrou algum tipo de deficiência ou sequela ou necessidade de acompanhamento, né, recuperação funcional nesse sentido. Então, mas hoje em dia, principalmente com o avanço da fisioterapia enquanto ciência, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da medicina como um todo, né? A própria educação física, né? Com o avanço da integração de várias disciplinas no âmbito do tratamento de pessoas com doença ou com fatores de risco para a doença, a ciência da reabilitação eu acho que abrange hoje todos os níveis de atenção, né? Então, desde o primário até o terciário. Então, assim, aqui no nosso programa, no Rio de Janeiro, acho que na maioria dos programas, pelo menos, tem essa interface também. Então, o nosso foco é nas doenças e nas incapacidades que as pessoas podem vir a ter, dado algum processo, né, de saúde, ou de processo de saúde e doença, mas que, claro, quanto mais precoce isso possa ser intervisto, melhor, né? Quanto mais precoce possa sofrer uma intervenção, melhor. E aí parte, então, desde a atenção primária, né? E, professor, eu vi que, como o seu mestrado e o seu doutorado foi em engenharia biomédica, então o senhor sempre teve que lidar com tecnologia, modelo de programação, né? E eu vi que no doutorado do senhor, o senhor já conseguiu tentar fazer um diálogo com a medicina chinesa através dos padrões de diagnóstico de pulso, né? Então eu queria que você contasse para a gente mais sobre o seu doutorado, qual que foi a sua pergunta de pesquisa, como é que essa pergunta surgiu e como é que foi o processo junto ao seu orientador, ao seu programa, para conseguir desenvolver essa pesquisa, se teve muita resistência, como é que o senhor conseguiu contornar essas resistências. Fala para a gente um pouco como é que foi o seu doutorado, tentando trazer a medicina chinesa para um programa de engenharia biomédica. Então, na verdade, acabou não acontecendo, tá? Assim, do ponto de vista de tese mesmo, eu não consegui, queria muito, mas não consegui que tivesse algum desfecho, né, alguma análise específica da medicina chinesa. Mas o que aconteceu foi muito bacana, na verdade, porque, como em muitos casos, né, o doutorado foi a continuidade do mestrado, a gente sobrou assunto no mestrado. Acho que todo aluno está assistindo agora deve estar com essa impressão, poxa, eu tenho bastante material, eu posso esticar para um doutorado. Então, assim, o estudo acabou focando em onda de pulso, né, a propagação das ondas de pulso do batimento cardíaco pelo corpo. O propósito específico era de identificar precocemente alterações na parede arterial, de um modo não invasivo, usando algum tipo de equipamento que fosse rápido, barato, fácil, né? Não invasivo, né? Como eu mencionei, tecnologia nacional, né? Inclusive. Mas em algum momento, eu não vou saber exatamente em que momento, mas em algum momento deu um estalo no sentido, poxa, tudo que eu estou aprendendo aqui é sobre pulso, né? Então serve para cardiologia, serve para minha tese, mas também serve para o que eu estou estudando aqui em paralelo, que eu tenho interesse em pesquisa também, né? Então,
O que a gente concluiu no doutorado foi conseguimos desenvolver um protótipo de um sistema de avaliação de pulso, um sistema não invasivo, relativamente baixo custo, e que agregava, na verdade, três exames diferentes. Um exame de velocidade de onda de pulso, um exame de rigidez arterial e um exame de reatividade vascular, que o resultado integrado dos três dava uma melhor clareza, uma melhor informação sobre o estado funcional daquele paciente, especificamente com hipertensão arterial. Eram 3 exames que, na época, eram feitos de modo independente, com 3 equipamentos independentes, precisava de um expert para cada um, com, enfim, custos, né, muito altos no total, e a gente conseguiu caminhar nesse sentido. E foi bacana que a gente conseguiu fazer esse tipo de dispositivo, porque a tecnologia favoreceu, né, vários dispositivos para esse propósito, né, para avaliação de pulso, foram surgindo no mercado, e certamente muitos pesquisadores da área de medicina chinesa aproveitaram a onda e desenvolveram trabalhos especificamente nessa área. Então foi um paralelo aí bem interessante que eu gosto de traçar, que embora eu tenha caminhado na minha tese, né, na área de engenharia biomédica, eu tive a oportunidade de acompanhar outros grupos, né, na mesma área, no mesmo tema, embora eu não tenha participado com eles, né. E eu Mas acho só para reforçar, assim, lá na engenharia não há necessariamente, não havia, né, necessariamente uma resistência ao tema, mas assim, a pergunta que eles me diziam é assim, tá bom, mas eu sou seu orientador, como é que eu vou te orientar num assunto que eu não consigo compreender bem, né? E Uhum. foi um dos motores que me fez, inclusive, continuar para o doutorado no espírito de, poxa, então, se eu tenho uma formação agora também em medicina chinesa, né, acupuntura especificamente, e posso titular alunos, se alguém agora tivesse no meu lugar 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez gostaria de ter tido um orientador como eu também, né? Não que o meu tenha sido ruim, ao contrário, que eu cheguei onde eu estou muito por conta dele, é, mas pela questão do tema, né, especificamente. e isso é muito importante você falar, porque é, há uns 20, o senhor terminou o doutorado em 2006, não foi? 2006, isso. 2006. Então, naquela época, eu imagino assim, que eram poucos programas de pós-graduação em stricto sensu que desenvolvia alguma linha de pesquisa em acupuntura e MTC, né? E um número menor ainda de orientadores com formação em acupuntura ou medicina tradicional chinesa. Então, que ele entendesse de pesquisa, mas também entendesse desse referencial teórico, dessa racionalidade, né? E um ponto positivo no seu trabalho, que eu admiro bastante, é que, pelo menos os seus últimos 10 anos de publicação, eu acho que eu levantei uns 40 artigos, e o que esses artigos possuem em comum é sempre estar trazendo esse referencial teórico da medicina tradicional chinesa, né? E eu queria que você dissesse para a gente é, quais são as questões de pesquisa relacionadas à medicina chinesa e à acupuntura que hoje te interessam mais tentar responder, né? Quais são as naturezas e os tipos de estudo que você tem maior domínio, maior interesse em desenvolver hoje, junto ao programa de ciências da reabilitação? Perfeito. Certamente as de maior interesse são as questões clínicas, né? Sobre a eficácia, eficiência das intervenções, né? Eu diria. Ao mesmo tempo, me parece, eu posso estar enganado, mas me parece que já tem bastante gente fazendo. Então, assim, eu talvez possa contribuir com outro aspecto pela combinação da minha formação, né? Talvez eu possa contribuir com outros aspectos que quem não tem, por exemplo, a perna, né? Como eu brinco com o grupo lá, quando não tem o pezinho na engenharia, talvez não possa contribuir tanto, né? Então, meu interesse particular está justamente como você mencionou, na integração, aí, na utilização de métodos mais objetivos, principalmente métodos computacionais, algoritmos, né? Processamentos de sinal, de onda de pulso, por exemplo, processamento de imagem também, tentando entender o que está escrito nas teorias tradicionais da medicina chinesa, talvez sobre a seguinte ótica, né, eu diria. Vamos dar um voto de confiança. Não é o pensamento científico comum, né? A gente parte da hipótese nula, né? Não há efeito, não há correlação, não há diferença, etc. Mas eu falei assim, vamos dar um voto de confiança para a teoria da medicina chinesa. Então, vamos pegar uma afirmativa que se encontra no livro, num livro clássico, num trabalho clássico,
e vamos tentar ver se tem alguma evidência, alguma forma de demonstrar isso como evidência, né? Vamos ver De se validar, né? Exato, Aquela teoria. exato. Vamos ver se tem alguma forma de suporte para aquela evidência, né? E aí eu tive algumas surpresas, né? Então, por exemplo, uma delas, mais interessante talvez, seja a questão do diagnóstico da medicina chinesa, né? A identificação de padrões, né? Um dos trabalhos mostra que basta você, se você absorvesse, vamos dizer assim, né? Se você registrasse tudo que está nos livros, em um dos livros, né, de medicina chinesa, um dos mais famosos, se você registrasse tudo ele na sua mente, fosse capaz de acessar ele como o computador faz, né? Você poderia ter uma acurácia no diagnóstico aí na faixa de 90%, 90%, 95%. Né? Isso. Professor, eu vi que as suas publicações, se a gente for pegar uma população específica, o senhor tem um grande interesse pela população com disfunções cardiovasculares, né? Sim. Hipertensos, e outras condições relacionadas a esse tema. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, porque você faz pesquisas no laboratório de simulação computacional e modelagem e reabilitação. Então, o que é essa modelagem computacional? Para que ela serve? E como que você conseguiu inserir o referencial teórico da medicina chinesa nisso? No que ela pode te ajudar? Legal, legal. Então, na verdade, eu vejo por dois aspectos, tá? Que eu tento trabalhar em pesquisa com esses dois aspectos. Um seria tentando implementar métodos que são descritos de modo bem suave, bem soft, né? Bem subjetivamente, eu diria, na literatura clássica, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo simples, né? Os 4 métodos diagnósticos. Então, a literatura diz, olha, tem 4 métodos diagnósticos, você pode usar um sozinho, pode usar dois, a língua tem mais força do que o pulso tem mais força que a língua, aí entra todas as discussões, né? Cada Professor, te autor. interromper só um minuto. Como a gente tem ouvinte que não é acupunturista, se o senhor puder falar um pouquinho mais o que são esses 4 métodos diagnósticos, como é que isso é utilizado Perfeito, na clínica da medicina chinesa? perfeito. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Não, foi bom, foi ótimo. Então, a medicina chinesa, ela, nesse sentido, ela não diverge da medicina ocidental. A gente tem basicamente 4 métodos de exame, né, de avaliação, de anamnese. Você tem a entrevista com o paciente, que a gente chama de interrogação. Então, toda a parte de anamnese, né, vou tentar fazer o paralelo, né, toda a parte de anamnese que você pergunta, queixa principal, etc. A medicina chinesa tem a parte de interrogatório, né, também pergunta informações sobre história do doente, sua vida, fatores emocionais, enfim, sociais e biológicos, né, claro. Tem um segundo item, que é o item de inspeção. Esse é bastante comum, bastante claro, né? Só que talvez a gente olhe para coisas diferentes, né? O ocidental olha para, por exemplo, na fisioterapia, olha para a postura, olha para a complexão. A medicina chinesa vai olhar para a língua, por exemplo, para os olhos, para outras características, né? Tem a parte de palpação, de modo geral, também um paralelo bastante fácil de fazer, né? Só que na medicina chinesa ele praticamente está restrito a pulso e palpação de pontos dolorosos, né? A canais e meridianos, por exemplo. E tem o último exame que seria a auscultação, ou ausculta, né? Só que não restrito também ao sistema respiratório e envolve aí outros tipos de sons que o paciente emita, né? Tipo murmúrio, tom de voz, o timbre de voz, enfim, características um pouquinho mais subjetivas, né? Então, basicamente, são essas características que o Bernardo me lembrou aí de discutir. E Aí o senhor ia aí, falar sobre a modelagem computacional. isso, então, por exemplo, das abordagens é tentar, por exemplo, criar bancos de dados dessas manifestações clássicas, agrupadas por esse tipo de exame, e tentar mostrar, tentar entender, na verdade, né, se realmente a inspeção da medicina chinesa ela contribui para o diagnóstico correto dentro do diagnóstico, né, da medicina oriental, se a palpação do pulso é tão importante assim. Né? Tem uma questão que eu acho muito interessante, né, por exemplo, tradicionalmente se menciona acho que 27 ou 28 tipos de pulso, não é isso? Isso. Mas tem um livro apenas, tem mais de 60 padrões diferentes, então fica uma pergunta aí, como é que pode? Tem pulso repetido para a doença, né? Tem alguma coisa aí que está... Se você olha pelo número sozinho, não bate, né? Então Uhum. tá faltando alguma prova dos 9 aí, né? Vamos dizer. Falta um tira-teima aí. Tira-teima denuncia a idade, né? Deixa a prova dos 9, fica melhor.
É, então, é mais nesse sentido. Essa é uma aproximação. Então, tentar implementar algoritmos que ajudem a não só organizar o conhecimento, mas tentar extrair dali alguma informação, nesse caso, para fins diagnósticos. E uma outra, Tá. tá? Se o senhor E uma outra pudesse boa, definir o que é algoritmo em uma frase, é possível? é possível, porque o algoritmo é uma receita de bolo. Tá. Um protocolo, Então, mais ou menos? é um protocolo, Um conjunto de exatamente. regras que vai explicar um fenômeno, um resultado. Seria isso? É, o exemplo que eu dou é sempre assim, pensa numa receita, literalmente numa receita de bolo. Então, a receita Tá, diz, coloque água, sal, farinha e ovo. Se você tá, colocar água, farinha, ovo e sal, de repente vai dar zebra. tá. É Um para ser algoritmo é isso. seguido à risca, na ordem que Tá, é mencionado, do jeito que é mencionado, com alguns pontos, vamos dizer assim, que você pode tomar uma decisão do tipo, se você quiser acrescentar mais um método diagnóstico, por exemplo, ou faça determinada tarefa enquanto, né, tipo assim, bata o bolo até virar clara em neve, né? Então, não é só uma lista de coisas, mas essa lista de coisas ela pode ter etapas de decisão, pode ter ciclos, né, de repetição, enfim. Mas essencialmente é uma receita de bolo no sentido literal da palavra. Então, faça tá. do jeito que está ali, na ordem que está ali. Então, a ideia, por exemplo, é criar algoritmos que façam diagnóstico. Esses algoritmos, essas receitas de bolo, não são para dizer, olha, se o paciente tem o sintoma A, B ou C, então ele tem determinado padrão. Não é isso. Mas é dado que o conjunto de manifestações que ele apresentou, a probabilidade dele ter um padrão é tal. É 98, 97, 96. Então, no intuito de que essa combinação de informações que ele te deu está muito mais ligada a esse padrão, a esse diagnóstico, do que a outro, por exemplo. Tá. Tá? Pessoal, para quem não é acupunturista, eu vou tentar contextualizar. Da mesma forma que você, na sua área de formação, seja fono, psicólogo, enfermeiro, físio, médico, dentista, você tenta fazer um raciocínio clínico para formular algumas hipóteses do que pode estar causando aquele sintoma, aquela disfunção no seu paciente e pensar no melhor tratamento. Na medicina chinesa e na acupuntura, seguindo esse referencial clássico, é o mesmo procedimento, porém com outros referenciais, né? Então, o que o professor Arthur explicou muito bem é que eles utilizam 4 elementos, né? Desde a anamnese, para conhecer sinais e sintomas, e a inspeção e a palpação, mas o intuito deles é agrupar esse conjunto de sinais e sintomas em alguns padrões de desequilíbrio, de disfunção, né? Então você segue uma lógica que o corpo ele tanto as suas estruturas como funções, né, assim falando na linguagem da CIF, eles são governados, comandados por um conjunto de 12 órgãos e vísceras, né? E aí o desequilíbrio de excesso, insuficiência de algum desses 12 órgãos e vísceras que vai desencadear um padrão de sintomatológico no paciente, né? Que aí eles utilizam um paradigma, que é o paradigma energético, e essas terapias como acupuntura, meditação, yoga, tai chi, fitoterapia, eram mais para reequilibrar esse desequilíbrio energético, né? Professor, isso é tão bacana que no contexto atual a gente tem a 11ª revisão da CID, da Classificação Internacional da Doença, né? Em 2022 passa a vigorar a CID-11, não vai ser mais a CID-10, e na CID-11 a Organização Mundial da Saúde já incluiu um capítulo suplementar só para padrões de diagnóstico das medicinas tradicionais. E aí, a partir de 2022, o profissional da clínica vai ter um código da CID para classificar o motivo da consulta do paciente. Se é para um desequilíbrio, uma deficiência de rim, se é por um desequilíbrio de rim do fígado, né? Então, a valorização desse referencial teórico para o diagnóstico já está presente nas nossas políticas públicas, né, a nível internacional, e no estudo, pelo menos nos estudos clínicos, eu vejo algumas pesquisas tentando se perguntar assim,
eu preciso escolher um ponto com base num padrão de diagnóstico da medicina chinesa, ou tanto faz o ponto, a estimulação aleatória vai causar o mesmo efeito, né? Então, tem algumas condições de saúde que essa resposta ainda não está bem clara ou é contraditória. Por exemplo, para dor lombar, tem um pesquisador na Universidade de Harvard, que também é acupunturista, que é o Ted Kaptchuk, não sei se eu vou pronunciar o nome dele direito, que ele foi, acho que, um dos pioneiros a desenvolver estudos metodológicos tentando validar teorias da medicina tradicional chinesa, né? E ele também tem algumas pesquisas clínicas onde ele mostra que, por exemplo, para dor lombar, tem estudos que mostram que você selecionar pontos de acordo com o referencial do diagnóstico sindrômico, o grupo intervenção tem resultados melhores do que o grupo controle. Já outros estudos mostram que não, que não há diferença entre grupo intervenção e grupo controle, né? Mas para joelho, eu vi assim, 2 ou 3 estudos tentando investigar essa questão, e aparentemente o que os resultados mostram é que não basta, nos critérios de elegibilidade do paciente, eu incluir, por exemplo, utilizando esses critérios do Colégio Americano de Reumatologia, que é o grau de acometimento da osteoartrose, né? Porque eu posso ter um paciente com grau 2 de osteoartrose, mas a queixa dele, a sintomatologia, é por um padrão de insuficiência de rim, é um padrão de estagnação de Ti no baço, né? Então, tem estudo que eles trazem no critério de elegibilidade, então, pacientes com osteoartrose diagnosticada segundo o referencial do Colégio Americano de Reumatologia, mas o profissional da medicina chinesa faz ainda um subgrupo dentro desse grupo. Então, ele divide em 4 subgrupos e cada subgrupo vai receber uma combinação de pontos de acordo com o seu padrão, né? E o que os estudos mostram é que essa subdivisão, considerar o diagnóstico para a escolha dos pontos, pode potencializar o tamanho de efeito da acupuntura, pensando no desfecho dor, né? E também reduzir o número necessário para tratar, o NNT, né? Então, enquanto eu utilizo o referencial do diagnóstico da medicina chinesa e faço uma acupuntura individualizada, eu tenho, sei lá, um paciente e meio melhora por tratamento. Se eu fazer um protocolo de acupuntura seguindo a acupuntura contemporânea, mais neurofisiológica, e esse NNT já muda de um paciente melhora para cada 4 tratamentos. E se eu fizer o agulhamento aleatório, né, então entra aí os fatores não específicos da intervenção, que seria o placebo, o Hawthorne, a crença do paciente e tudo mais, eu preciso fazer 9 agulhamentos para eu preciso tratar 9 pacientes para um melhorar, né? E eu vi que como o senhor foca muito em condições cardiovasculares e tem alguns estudos publicados tentando conhecer a sensibilidade, a especificidade desse modelo, esse sistema de modelagem computacional, eu queria que o senhor dissesse para a gente um pouco como é que é o resultado disso para o paciente com disfunções cardiovasculares. O diagnóstico da medicina chinesa em padrões sindrômicos, ele é válido, não é válido? O que você encontrou até hoje nas pesquisas? Legal. Então, a gente tem um trabalho, o último trabalho nessa linha foi de um ex-aluno meu, inclusive de pós-graduação também. A gente estudou dentro da hipertensão arterial os pacientes divididos por 4 síndromes, né? E acho que eu diria que esse é um resultado estranho, mas eu diria que é um resultado esperado. A questão de você ter melhor resultado com a aplicação dos métodos sindrômicos, né? Melhor resultado. Melhor resultado. Eu lembro sempre de uma frase de um professor, na época do curso, que ele falava assim, alguém perguntava na aula, professor, eu queria um ponto para tratar apendicite.
Ei, não, mas espera aí, apendicite, chinês não conhecia apendicite. Apendicite foi diagnosticada, sei lá, 1900 alguma coisa, 1800 alguma coisa. Qual é o padrão oriental que você quer tratar? Você não vai tratar apendicite. E aí a resposta era sempre a mesma, seja lá qual fosse a pergunta. Então, quando a gente pensou, por exemplo, em estudar a população com hipertensão, a primeira pergunta que a gente se fez foi, mas vamos lá, não existe ponto para tratar com hipertensão, existe ponto para tratar síndromes que hoje nós tentamos associar, nós achamos que está associado com hipertensão arterial, né? Por exemplo. Então, o nosso primeiro esforço foi no sentido de, primeiro, bom, existe de fato relação entre diagnóstico sindrômico e pressão arterial? Existe alguma relação entre o que se pensa na medicina chinesa que é relacionado à hipertensão com o que de fato os pacientes com hipertensão apresentam, né? Existe um relato clássico dos pacientes que é dor de cabeça, né? Ah, estou com dor de cabeça, minha pressão deve estar alta, né? Essa é uma relação que não é muito correta, né, do ponto de vista fisiológico mencionar, porque primeiro a gente não tem sensor, né? O baroreceptor ele é subconsciente, né? Então a gente não sabe dizer o quanto está a nossa pressão, mas na verdade quando a dor de cabeça surge, ela não é reflexo apenas da elevação de pressão, né? Ela é reflexo de outras repercussões hemodinâmicas, outras variações fisiológicas que estão acontecendo, né? Fisiopatológicas, né? Que estão acontecendo. E a dor de cabeça é apenas a ponta do iceberg aí, né? É um sinal de urgência, inclusive, né? Pode ser um sinal de emergência. Então, o primeiro esforço que a gente fez foi tentar identificar se existia uma correlação entre os padrões sindrômicos e pressão arterial. E a gente não viu isso. Tá? A correlação era muito fraca. Mas o que a gente viu é que existia uma relação relativamente forte entre os padrões chineses e lesão de órgão-alvo, que é um problema bastante comum em doenças crônicas, especificamente na hipertensão também, como doença crônica. Então, a maioria das queixas que os pacientes têm, que são descritas pela medicina chinesa, estão mais associadas, aparentemente, a lesões secundárias, né? Ou seja, não é o problema da pressão alta em si, né? Ela sozinha, mas o que ela tem causado no rim, no fígado, no cérebro, no sistema cardíaco, no próprio coração, né? Claro, do ponto de vista ocidental, ok? E como é que a medicina chinesa interpretou isso séculos atrás, milênios atrás, e chegou para a gente hoje do jeito que a gente interpreta, né? Então, a gente hoje tem uma evidência, né, tem uma noção relativamente aí, moderada, eu diria, de que o que a gente vê nos hipertensos não são necessariamente ligados ao quadro hipertensivo primário, mas sim ao caso secundário de lesões provenientes da hipertensão que eles têm. Então, nesse sentido, reitera-se, né, você não vai tratar a pressão alta, você continua tratando a lesão de órgão-alvo, porque se aqueles sintomas não estão relacionados à pressão, não é ela que você devia estar tratando, né? Embora ela devesse ser o alvo da sua intervenção. Não necessariamente só o secundário, né? Professor, agora eu queria conversar com você um pouco sobre a realização, a orientação de pesquisas em um programa de pós-graduação em ciências da reabilitação, né? Quais são os tipos de estudo que um candidato a um mestrado, doutorado em um programa desse pode tentar realizar com acupuntura? E se hoje o senhor possui algum trabalho sendo desenvolvido, né, em acupuntura e medicina chinesa? Legal. Então, o nosso programa está vinculado à área 21 na CAPES, que abriga aí 4 grandes profissões: fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e educação física. São 4 áreas que são unidas por um grande assunto comum, que eu diria que é o movimento, exercício, atividade física, né, novamente espalhada aí pelas diversas especialidades, né, diversas doenças, né, e as formas de atenção, né, desde a primária até a terciária, eu diria. Então, eu diria que qualquer interessado em pesquisa nessa área, que envolva recuperação funcional, capacidade funcional, melhoria de aptidão física, melhoria de funcionalidade, funcionalidade, principalmente envolvendo o sistema músculo-esquelético, né? E, claro, os demais sistemas metabólicos, mas todos voltados para o desempenho físico, desempenho funcional, principalmente.
seriam boas propostas, eu diria, para um programa na área de reabilitação, né? Pelo menos especificamente o nosso, que está vinculado mais à área 21. É possível que tenha outras aberturas para reabilitação, talvez no contexto de reabilitação mental, talvez de saúde mental, né? E outros contextos que aí fogem um pouco da nossa alçada lá. Tá. E o programa ele é restrito para alguma profissão ou é aberto? O educador físico, qualquer profissional pode estar realizando o processo seletivo? Então, dado o perfil do nosso programa, todos os profissionais da área são bem-vindos, todos eles são capazes de desenvolver um tema nessa área. Não? A nossa fala para eles é de que eles têm que trazer a especialidade para agregar para a reabilitação, né? Sendo uma ciência de mais abrangência. Em nível de doutorado, a gente entende que o profissional já tem um background maior em ciência, né? E aí, nesse sentido, a gente abre para todas as áreas do conhecimento, desde que, claro, venha contribuir para a ciência da reabilitação, né? A pergunta que a gente faz para eles na entrevista, a pergunta clássica é: o que a sua formação vai contribuir para a reabilitação, né? O seu foco tem que ser o doente, o seu foco tem que ser o indivíduo, o seu foco tem que ser, em algum momento, as pessoas, né? As pessoas têm que ser os atores das pesquisas, né? Quando alguém chega e começa a falar assim, não, porque eu gostaria de mostrar que se eu fizer uma intervenção ali na praça, não, pode parar. Por mais que colocar um tipo de intervenção no local público melhora a saúde das pessoas, nosso foco não é necessariamente uma mudança urbanística, né, vamos dizer. Então, o nosso foco tem que ser as pessoas, né? Talvez ajustar o discurso, eu diria. E interessante, assim, eu fico, só para completar a resposta anterior, né, de projetos atuais, né, você tinha perguntado. Isso, eu ia retomar. Então, eu fico muito na demanda dos alunos com interesse na área, né? Então, ainda recebo poucos alunos que têm interesse em fazer pesquisa acadêmica, né, como o nosso programa, na área de medicina chinesa, especificamente. Então, as pesquisas acabam saindo, a maioria, pelo meu tempo livre, né, meu tempo de interesse, vamos dizer assim, mas são poucos alunos que vêm nesse sentido. Paradoxalmente, né, hoje eu tenho uma aluna que está terminando o mestrado dela, a dissertação de mestrado dela. Eu acho até que está acompanhando a gente aí, porque eu não estou conseguindo ver todos os comentários, mas um ou outro eu vi, eu acho que era ela, a Mércia. E ela é aluna de um outro programa também da Uniswan, Desenvolvimento Local, também aluna de mestrado, também sou orientador lá, mas o trabalho dela é uma interface da medicina chinesa com o desenvolvimento. É bem interessante. O foco dela é desenvolver ferramentas didáticas para o ensino de canais e meridianos, por exemplo, para pessoas com deficiência visual. Então, eu falei para ela, olha, é um assunto que eu nunca ouvi falar, nunca li a respeito, não é uma discussão comum. O ensino da medicina chinesa já é um assunto relativamente pouco falado, né? Mas abordar ele para um público ainda então mais restrito achei bem interessante. Ela me convenceu, me cativou, e o projeto acho que vai ter um resultado bem legal. Acho que até o meio do ano ela defende, vai ter mais um trabalho bacana aí. E professor, isso é a Mércia, aí, né? É. Parabéns, Mércia, pela a questão, objeto de estudo que você trouxe para o seu orientador. Assim, isso é interessante porque o senhor sabia que no Japão os profissionais cegos, né, parece que hoje não é mais correto falar deficiência visual, mas os cegos, a profissão que eles mais desempenham é a profissão de acupunturista. A gente sabe que o indivíduo cego, que possui cegueira, ele acaba desenvolvendo outras habilidades, né, e dons. Então, a gente tem muito, no Brasil, por exemplo, cego trabalhando em escritório, utilizando softwares e computadores que possibilitam essa interface, trabalhando como, às vezes, afinando instrumentos musicais. Mas no Japão, muitos cegos acabam trabalhando como acupunturista, porque eles conseguem sentir os acidentes ósseos, anatômicos, né, as questões dos pontos de acupuntura no tecido humano e fazer o tratamento. Até uma curiosidade, aquele mandril, ele foi desenvolvido no Japão justamente para
esse tipo de profissional, para conseguir padronizar a profundidade do agulhamento e facilitar na prática do dia a dia. E já que a gente entrou nesse mundo aí, fora do Brasil, eu queria te perguntar como é que anda suas parcerias com outras instituições em outros países. Eu vi que você tem uma publicação sobre fitoterápicos e o efeito nas disfunções cardiovasculares, né? E eu vi que você era o único brasileiro e uma equipe toda de fora, não sei se era Israel, China. Então, como é que isso surgiu? Se o senhor já teve alguma experiência fora, como é que é essa parceria multicêntrica na condução de pesquisas? Essa pesquisa que você mencionou foi interessante. Ela começou, foi em 2015. Eu fui convidado para compor o corpo editorial do periódico Complementary Alternative Medicine, o Evidence Based, né? Evidence Based. Uhum. Então, 2015 para cá, eu entrei lá como um dos membros. E, na época, o corpo editorial abriu uma discussão e optou por abrir um volume especial, né? Uma publicação special issue, só nessa área de medicina tradicional, especificamente fito. E aí a proposta saiu nossa do grupo ali, então foi uma perspectiva interessante. Hoje eu tenho parceria com uma universidade nos Estados Unidos. Eu tive lá, inclusive, acho que 2 anos atrás, janeiro de 2 anos atrás, University of East Western Medicine, ainda por contato da minha juventude lá pela prática de Kung Fu. Ainda tenho contato com os meus mestres. Um deles trabalha nessa universidade como professor de Tai Chi. Ele tem doutorado também, né, titulado, né, na área. Trabalha lá fora, nos Estados Unidos, na Califórnia. E eu estive lá com ele, fiz algumas palestras lá com ele, fizemos algumas parcerias, abrimos aí um convênio, né, internacional da Uniswan com a universidade. E a gente está tocando algumas pesquisas. A gente publicou esse ano agora o trabalho de um aluno dele, de mestrado. Foi sobre cardio tai chi, uma abordagem bem interessante que ele desenvolveu para pessoas um pouco mais de dificuldade de locomoção, de movimento, né? Principalmente idosos. Seria recomendado talvez mais para idosos. Então a gente fez um estudo de viabilidade para identificar se haveria algum benefício cardiovascular, um treinamento curto aí de 6 semanas, se não me engano, de treinamento com cardio tai chi. Seria uma versão americanizada, talvez, né, do tai chi, um pouco mais rápida, com algum tipo de movimento, com um pouco de música, talvez, perdendo um pouco do sentido tradicional, diria, mas talvez agradando aí a um público que tenha interesse, né? E os resultados foram bem interessantes. Então, o time ficou bem animado, o aluno na época. E a gente está pensando agora nos próximos passos, né? Se fazer um estudo maior ou talvez adicionar enfim, um follow-up, né? Após o período de intervenção. Professor, eu concluí o meu doutorado em 2018, né? Então sou um recém-pesquisador tentando entrar nesse universo, né? E eu gostaria de saber quais foram as resistências que você enfrentou nos seus 5 primeiros anos de pós-doutorado, de recém-pesquisador, doutor, e quais são os caminhos que a gente pode tentar seguir, principalmente quanto à barreira da publicação, né? Então, eu queria que você falasse para a gente se você teve muita resistência para conseguir publicar seus artigos em revistas indexadas no NCBI. O que você traz um pouco dessa experiência para a gente nesse sentido? Cara, pergunta bem legal, porque eu confesso que eu ouvi de tudo. Vou dar uma ideia do espectro do que é o tudo, né? Eu ouvi coisa do tipo, tira isso do seu currículo, até possibilidade de parceria internacional, né? Que talvez eu não veria se eu tivesse tirado do meu currículo quando me disseram da primeira vez, né? Então, assim, a maior dificuldade que eu sentia, né? Eu falei um pouco mais cedo também, um pouquinho sobre isso, foi a falta de gente para conversar sobre o assunto, né? Vários momentos eu levei 2 anos para tomar uma decisão em submeter um primeiro artigo trabalhando sozinho. Então,
certamente se eu tivesse tido um apoio de um grupo, se alguém tivesse demonstrado, se eu tivesse buscado ativamente, talvez também interesse mais, né, do que eu busquei, mas se houvesse a rede que eu participo hoje, eu certamente teria saído em 2 meses, 3 meses. Não levaria 2 anos para ter algum tipo de produção nesse sentido. Então, eu acho que tem um pouco de resistência pela questão do rótulo, né? A medicina tradicional é oriental, ocidental, é complementar ou não é? Eu acho que tem que, por um momento, pelo menos, esse rótulo tem que entrar em suspenso, porque está todo mundo falando de saúde e doença, está todo mundo falando da mesma pessoa, do mesmo processo, da mesma coisa que está acontecendo com aquele indivíduo, né? E se a gente chama de T, se o cara chama de sangue, se a gente chama de A ou de B, no fim das contas, talvez só a questão da diferença de nome talvez pouco importe, né? O que importa, é claro, que seja uma intervenção segura e eficaz para aquelas pessoas. Mas uma dificuldade muito grande que eu tive foi uma barreira da resistência aí pela dificuldade de acesso a pessoas que topassem levar a sério um tipo de pesquisa desse tipo, né? Eu acho que hoje talvez essa barreira não tenha tão grande assim, talvez ela exista ainda, mas para alguns assuntos, talvez, mas não, eu diria que não é assim tão discriminada quanto era aí há 10 anos, 15 anos atrás. Já tem um volume grande de pesquisa, né? Talvez bastante coisa do revista, no mínimo, bastante grande. Tem revistas fora da área que aceitam publicações e que dão talvez um respaldo maior, né, do que publicar dentro da nossa bolha, né, dentro do nosso colégio aqui de pessoas que pensam da mesma forma, ou pelo menos que entendem o que a gente fala, né? Eu acho mais importante publicar fora de revistas tradicionais do que, né, de medicinas que têm a visão, né, tradicional, do que revistas gerais. Eu acho que elas dão um peso maior nesse sentido. E a minha recomendação é não desista. Então vai levar 1 ano, vai levar 2 anos, pode levar 3. Procure pessoas que participam, né? Você está fazendo um trabalho muito bacana aí, reunindo profissionais, agrupando pessoas. Tem várias iniciativas, né, nesse sentido também. Os programas de pós-graduação, eu diria que se você propuser um projeto bem feito, eu acho que não há necessariamente uma resistência mais contra isso, né? Vai ter talvez a dificuldade da orientação. Então, esteja pronto, né? Esteja pronto para dizer assim, olha, eu não vou poder te ajudar muito nessa discussão teórica aqui. Você consegue dar conta? Você tem um co-orientador, né? Você tem alguém que possa contribuir? Mas eu acho que o mais importante é pensar que isso em algum momento pode contribuir para a saúde das pessoas, né? Então, essa tem que ser a nossa força motriz aí. E o que eu acho bacana, essa questão da identificação, é porque quem abriu o seu currículo, Lattes, na hora que chega sobre a tua, principalmente nos seguintes temas. Qual que é o primeiro tema que surge? Medicina tradicional chinesa. Né? Então, medicina tradicional chinesa, hipertensão arterial sistêmica. Então, isso dá um respaldo, uma credibilidade que tem trabalho sério sendo realizado com a acupuntura e medicina chinesa, né? Como eu disse, eu acabo lendo um pouco mais sobre pesquisas de eficácia e segurança, né? Então, estudos de ensaio clínico. E hoje eu posso falar assim, com toda a convicção, né? Do ponto de vista de saúde pública e saúde coletiva. Pro tema de dor crônica e em pacientes com essa condição de origem musculoesquelética, se a gente for pegar as diretrizes clínicas mais recentes para manejo de dor lombar, dor no joelho e cefaleia, fibromialgia, a gente vai ter pelo menos uma prática integrativa e complementar da medicina chinesa sendo recomendada. Se for para dor lombar, então, o guideline da Lancet, o guideline do Colégio Americano de Medicina, metade das terapias recomendadas são práticas integrativas e complementares, e em grande maioria medicina tradicional chinesa, né? Então, essa forma de conhecimento, ela vem se mostrando válida, porque quando a gente fala em MTC, o pessoal pensa em acupuntura. Mas desse modelo de ver o mundo, dessa ótica de compreender os fenômenos, relação de causa e efeito, surgiu meditação, surgiu Tai Chi Chuan, surgiu Qigong,
surgiu várias terapias que hoje estudos clínicos vêm comprovando a sua efetividade terapêutica, né? Eu acho que há uma semana saiu um editorial na Nature falando da visibilidade que a meditação vem ganhando nos últimos 5 anos no mundo científico, né? E se a gente pegar, são terapias diferentes, mas que o referencial teórico é o mesmo, é a medicina tradicional chinesa. Então, por isso que eu acho muito bacana esse trabalho que você faz de tentar compreender melhor, né, o que são esses elementos, como balizar isso tudo no raciocínio clínico, se ele é válido para uma condição de saúde, se ele não é, né? E eu acho que esse é um caminho forte de pesquisa, ainda mais com, como eu já disse, a Organização Mundial da Saúde incluindo os padrões sindrômicos da medicina tradicional chinesa dentro de uma CID-11. Então, uma ferramenta de trabalho totalmente biomédica que foi criado para códigos de doença, considerar padrões sindrômicos de medicina chinesa, eu acho que é um avanço assim, enorme, né? Sem falar da implementação da acupuntura e outras PICs dentro dos serviços públicos e privados de saúde. A gente tem nos Estados Unidos o NIH, que tem um centro especializado em medicinas complementares e integrativas, o sistema público do Reino Unido, né, o NHS, né, ele também tem a acupuntura e outras práticas da medicina chinesa institucionalizadas no sistema público, isso também na Alemanha, no Canadá e em outros países. Então, como eu costumo dizer com os colegas, se a gente for pegar a produção científica em medicina tradicional chinesa nas últimas 4 décadas, a gente vê uma curva ascendente, tanto em qualidade como também em descobertas de mecanismos de ação, né, da plausibilidade biológica, em estudos metodológicos. O nosso projeto já levantou até alguns estudos coorte, tentando avaliar a questão do paciente ser tratado com acupuntura e o risco para desenvolvimento de alguns agravos, alguns desfechos em populações específicas. A gente tem muitos estudos metodológicos, como os seus, de validação, de confiabilidade, de propriedades clinimétricas, de instrumentos de medida, tanto para a língua, então tem muito estudo de tentar criar diagnóstico de língua para paciente com artrite reumatoide, enfim. Eu fui avisado que a nossa live vai acabar em 20 segundos, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Então, a mensagem final é essa, não desistam, cada vez mais a pesquisa vai ser feita por pessoas treinadas, né? Então é fundamental o ingresso de vocês na pós-graduação stricto sensu para isso. Então, deixo aí o meu contato e meu carinho